Oi pessoal, sejam bem-vindos à 10ª videoaula de estruturas de dados. Nessa videoaula nós vamos ver mais dois tipos de estruturas, que seriam o tipo fila e o tipo pilha. E se você puder ver aqui, eu não estou nem com o Visual Code aberto. Isso daqui justamente porque essa aula daqui ela vai ser mais focada na teoria, porque toda a parte de programação a gente já fez. Literalmente, a fila e a pilha a gente vai usar as mesmas coisas que a gente usou na lista. Em outras palavras, podemos dizer que uma fila e uma pilha é literalmente uma lista, só que tem umas coisinhas a menos, não é nem coisinhas a mais, tem umas coisas a menos. Então tudo que a gente aprendeu lá em lista, a gente vai usar aqui. Então se você sabe fazer uma lista, especialmente uma lista simplesmente ligada, você vai conseguir fazer uma fila e uma pilha tranquilamente, porque na parte de escrever o código é igualzinho, não vai mudar nada. Então o que de fato muda de uma fila para uma pilha, para uma lista? A principal diferença é que numa lista a gente podia colocar aonde a gente quisesse o elemento, no começo, no meio ou no fim, enquanto numa fila e numa pilha a gente não vai poder colocar aonde a gente quiser. Tem regras a obedecer. A mesma coisa serve para retirar elementos. Numa lista a gente poderia remover os elementos da onde a gente quisesse, do início, do meio ou do fim. Já numa fila e numa pilha tem regras também para remoção de elementos. A fila, ela basicamente vai funcionar que nem uma fila de pessoas na vida real. A gente vai adicionar elementos no final e remover do início. Então aqui ó, se tá chegando uma pessoa nova na fila, ela vai para o final da fila. Se a gente vai tirar uma pessoa da fila porque chegou a vez dela, a gente vai remover do início. Então a fila, tecnicamente, a gente adiciona no final e remove do início. Mas falando com uma definição mais precisa, ela tem que seguir essas duas regras aqui, que tecnicamente é a mesma, só que escrita em palavras diferentes, que seria a regra FIFO, que significa First In, First Out. Em outras palavras, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Ou em outras palavras, a regra LILO, que significa Last In, Last Out. Em outras palavras, o último a entrar é o último a sair, que nem funciona numa fila de pessoas mesmo, né? A primeira a entrar na fila é o primeiro que vai sair quando a fila estiver se movimentando. A última a entrar, a última pessoa a entrar na fila vai ser a última pessoa que vai sair da fila. Isso se ninguém mais entrar, né? Então não é necessariamente a gente adicionar uma pessoa no final e remover do início, mesmo que esse seja o mais intuitivo na fila, né? A gente só tem que fazer com que o primeiro a entrar seja o primeiro a sair e que o último a entrar seja o último a sair. A gente só tem que fazer isso. Se a gente fizer isso, vai ser uma fila. Então, por que eu tô dando foco principalmente nisso ao invés de falar, é só adicionar no final e remover do início? Porque tem outra possibilidade da gente fazer também, né? Mesmo que não seja tão intuitivo, a gente poderia adicionar no começo e remover do final. Você concorda que daria na mesma coisa? Imagina, por exemplo, uma fila, só que as pessoas elas são movimento de costa. Seria meio estranho, né? Só que funcionaria da mesma forma. A primeira pessoa a entrar, ela teria que estar de costa, né? A segunda a entrar também de costa. Aí a primeira pessoa que vai sair é a primeira que entrou. Vai funcionar da mesma forma, só que de uma forma menos intuitiva. A gente pode fazer na programação da forma que a gente quiser. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um ponteiro para o início. Esse ponteiro para o início ele está apontando aqui, ó, para vários elementos que são conectados, que nem a gente viu lá numa lista. Só que isso aqui no caso vai ser uma fila. Então o que vai mudar é que eu vou adicionar numa extremidade e remover da outra. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu posso aqui, ó, adicionar no final, olha aqui, ó. Eu posso adicionar uma nova pessoa no final. Vamos supor que esses quadradinhos são pessoas. É uma fila de pessoas. Eu posso adicionar uma pessoa aqui no final da fila e quando eu for remover, eu vou remover a pessoa aqui do início, né? Ó, eu vou sempre movimentando a fila. Vou remover a pessoa do início e sempre movimentando a fila. Isso que eu vou fazer, que nem uma fila de pessoas mesmo, né? Ou se eu quisesse, eu poderia fazer de outra forma, né? Porque olha aqui, ó. O que eu tinha feito anteriormente aqui, ó? Eu adicionei no final, ó, eu adicionei numa extremidade, né? Eu adicionei uma pessoa no final e removi do início. Então, tá tudo certo, né? Porque olha aqui, ó. A última pessoa que eu adicionei, que foi essa quarta daqui, ó. Você concorda que ela vai ser a última a sair? Então, depois que essa pessoa, essa e essa sair. Então, aqui, ó. Se a última pessoa que eu adicionei tá sendo a última a sair e a primeira que eu adicionei tá sendo a primeira a sair, eu tô cumprindo esses requisitos daqui. Então, eu criei uma fila. Então, é isso. Eu vou literalmente usar as funções de uma lista. Mas e se eu fizesse o contrário? Vamos supor que eu tenho já essa fila daqui, ó. Eu tenho essa fila daqui, do jeito que tá. Só que ao invés de eu estar adicionando pessoa no final dela, eu vou estar adicionando no começo. Então aqui, ó. Eu vou adicionar uma pessoa aqui no começo da fila, ó. Coloquei uma pessoa no início da fila e tô removendo do final. Daqui, ó. Vou remover essa primeiro, depois essa e essa daqui por último. Tá vendo que a última pessoa que eu adicionei tá sendo a última a sair? Então aqui, ó. Eu tô seguindo, né? O padrão aqui. A última pessoa que eu adicionei tá sendo a última a sair. Então, é isso que eu tenho que seguir quando eu for fazer uma fila. Eu tenho que escolher primeiramente aonde que eu vou adicionar e aonde que eu vou tirar. E seguir esse padrão
para sempre, para minha fila sempre. O que eu acho mais intuitivo no caso da fila seria a gente adicionar no final e remover do início, porque aí fica mais parecido com uma fila de pessoas, né? E fica um pouco mais fácil de entender, de desenhar e tecnicamente para implementar também, né? Para implementar seria a mesma coisa em ambas as situações, só que eu acho que fica um pouco menos confuso se a gente seguir dessa forma. Então isso seria uma fila. E uma pilha é basicamente que nem uma pilha de livros. Ela vai ser o contrário da fila. Ela vai seguir essas duas regras aqui, ó. Filo e lifo. Em outras palavras, first in, last out, ou seja, o primeiro a entrar vai ser o último a sair, e last in, first out, o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Então, ela vai parecer mais como se fosse uma pilha de livros. Vamos supor que eu estou pegando livros lá da biblioteca e enfileirando. Então aqui, ó, eu coloquei o meu primeiro livro, depois eu coloquei o meu segundo livro, eu coloquei o meu terceiro livro, depois achei mais o quarto, coloquei o quarto aqui, ó, e beleza. Agora eu vou retirar esses livros daqui e colocar no lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar e pegando na ordem aqui que tá mais fácil, né? Eu pegar o último aqui vai ser ruim, vai ser difícil. Eu vou ter que sempre ficar levantando esse livro de cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse livro daqui primeiro, depois vou pegar esse livro daqui pra guardar, depois esse daqui, esse daqui. Tá vendo que eu construí numa ordem e retirei na ordem inversa? Então aqui, ó, o último livro que eu coloquei, que foi esse livro daqui, ó, foi o meu primeiro livro a ser retirado. Enquanto esse primeiro livro daqui, ó, esse livro daqui que eu coloquei em primeiro lugar, ele foi o último a ser retirado. E é essa lógica que a gente tem que seguir quando a gente for criar uma pilha. Em outras palavras, eu tenho que colocar e retirar da mesma extremidade. Então, diferente da fila, que eu tinha que colocar ou no início e retirar do final, ou se não, colocar no final e retirar do início, que eu acho que é melhor para uma fila. Aqui na pilha, eu vou ter que fazer de outra forma. Eu vou ter que colocar do início e remover do início, porque assim eu vou fazer como se fosse uma pilha de livros. Ou se não, eu posso colocar no final e remover do final. Só que eu já vou te mostrar por que essa segunda opção eu não acho tão interessante. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar, vou fingir que eu fiz um ponteiro, né, lá na programação chamado início. E ele tá apontando para um elemento. Eu acabei de colocar esse elemento daqui, ó. Eu coloquei um elemento, coloquei esse elemento aqui. Eu vou até apelidar ele de 1, que foi o primeiro elemento que eu coloquei. Depois, se eu for colocar mais um elemento, eu vou fazer o quê? Colocar do início. Aqui, ó, vou colocar mais um elemento aqui no início. Eu vou colocar o elemento 2, que tá apontando pro primeiro aqui, ó. Então aqui, ó, eu coloquei no início um elemento aqui que eu acabei de adicionar. Agora eu vou adicionar mais um elemento. Eu vou adicionar o elemento 3. Então eu vou colocar o 3 aqui no início. Então aqui, ó, eu tô criando uma pilha. Eu tô adicionando no início. E se eu for remover, agora eu vou remover aqui do início também. Porque se eu remover do início, olha aqui, ó. Eu vou remover primeiro o 3. Depois, eu removeria o número 2, né? Que foi o segundo que eu coloquei. E por fim, o número 1. Tá vendo que eu tô seguindo essas duas regras aqui, ó? Que o primeiro que eu coloquei tá sendo o último que eu tô tirando. Então, olha aqui, ó. O primeiro que eu coloquei, que foi o número 1, tá sendo o último que eu vou tirar. E o último que eu coloquei, que é o número 3, é o primeiro que eu tô tirando. Então, eu tô seguindo ambas as regras. Então, eu tô criando uma pilha. Então, você consegue enxergar que uma fila e uma pilha é literalmente uma lista, só que eu não coloco e removo de qualquer lugar. Eu tenho ordens para seguir. É só isso que muda. Uma lista eu podia colocar e retirar da onde que eu quisesse. Já uma fila, eu coloco numa extremidade e tiro da outra. Então eu coloco no final e tiro do começo, por exemplo. E numa pilha, eu coloco em uma extremidade e tiro da mesma extremidade que eu estou colocando. Então, eu coloco e removo também do início. Então, aqui, ó. Eu coloco do início e vou removendo do início também. Então, assim que funciona. Então, por isso que você pode criar uma pilha e também uma fila usando as funções da lista. Porque é literalmente a mesma coisa quando a gente for programar. Não vai mudar nada na lógica. Só que, enquanto a fila eu acho mais interessante a gente colocar do final e remover do início, na pilha eu acho mais interessante a gente colocar e remover do início. Porque pensa comigo, imagina se fosse do final, imagina se fosse o contrário, eu tivesse o início aqui, ó, e eu sempre fosse colocando no final. O que a gente ia ter que fazer? Aqui, ó, coloquei um elemento. Agora eu vou colocar outro elemento. Então aqui, ó, eu vou colocar no final. Então eu vou colocar aqui no final. Eu percorri o 1 e coloquei no final. Beleza. Então agora eu vou colocar no final mais um elemento. Então o que eu tenho que fazer? Ir pro 1, depois ir pro 2, para depois eu colocar o terceiro elemento. Porque como a gente já viu lá na videoaula de inserir no final, no caso lá da videoaula, a gente tem que percorrer a lista pra gente conseguir colocar no final, né? Então aqui, ó, se eu tivesse 3 elementos aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar um quarto, eu tinha que percorrer a lista. Eu tinha que passar pelo primeiro elemento, depois pelo segundo, terceiro,
E aí sim eu conseguiria colocar o quarto elemento. Então tá vendo que a gente tem um esforço a mais para fazer aqui, ó? Eu tenho que percorrer a lista, nesse caso daqui é a pilha, né? Eu tenho que percorrer a pilha para colocar o elemento lá no final. E se eu for remover esse quadro daqui? Para a gente remover do final, como a gente também já viu lá na função de lista, a gente também tem que percorrer a lista, né? Então eu teria que percorrer a pilha aqui, ó, até no final para eu conseguir remover esse 4. Depois, percorrer até o final para conseguir remover o 3. Tá vendo que a gente tem esse trabalho a mais para ficar percorrendo, para ficar retirando as coisas? Enquanto adicionando no início, é muito mais prático, né? Porque aqui, você tem que fazer o quê? Criar um elemento, no caso o elemento 2, apontar ele para o número que eu desejo, né? Então aqui, ó, eu vou apontar ele para o número 1 e fazer o início apontar para ele, tá vendo? Eu não tenho que ficar percorrendo toda hora. Se tivesse 1000 elementos, se eu tivesse adicionando e removendo do final, eu ia ter que percorrer os 1000 elementos. Só que adicionando e removendo do início, eu não tenho que ficar percorrendo. Então é muito mais prático, é muito mais fácil. Você falar que economiza o processamento do computador, né? Deixa o programa mais rápido, deixa ele mais otimizado, né? Aí então, assim que funciona uma fila e uma pilha. Nada mais é do que listas que têm restrições de onde que eu vou colocar e de onde que eu vou remover. Então você concorda que se eu for criar uma fila, eu não preciso ficar colocando inserir no final, remover no início. Eu não preciso colocar esse nome, né? Eu posso só dar o nome de adicionar e remover, porque eu vou sempre adicionar no mesmo lugar e remover sempre do mesmo lugar, né? A mesma coisa vale para pilha. Eu vou sempre remover do início e vou sempre adicionar no início. Então não preciso ficar escrevendo no nome da função. Adicionar o início, remover o início. É desnecessário, né? Eu posso só colocar o nome da função adicionar, ou só remover. Ou se não, eu posso colocar os nomes que geralmente eles dão para isso mesmo, né? Que seria o quê? Para pilha, se eu vou colocar um elemento, é padrão que o pessoal chame de push, enquanto que para remover é comum que se chame de pop. Então, se você ver algum desses dois termos aqui, provavelmente você vai estar lidando com uma pilha e push é para adicionar, enquanto pop é para remover. Enquanto para fila, a gente geralmente tem os termos in queue e o termo the queue. Também para a mesma coisa, para a gente adicionar e também para a gente remover. São nomes em inglês que são patronizados, né? O que faz total sentido. Porque isso aqui significa fila, né? Em inglês. Então isso aqui seria enfileirar, enquanto isso aqui seria desenfileirar. Enquanto isso aqui para pilha, tecnicamente isso aqui seria tipo um empurrar. E esse daqui escalar, que fica um pouquinho mais, que é basicamente o que a gente tá fazendo aqui, né? Sempre que eu vou meio que adicionar um elemento no início, eu tô empurrando todos pra frente. Então eu tô meio que empurrando, né? Quando eu vou adicionar um elemento. E quando eu vou tirar, eu volto eles, né? Então é como se eu estivesse, tipo, escalando uma montanha. É meio difícil, né? Só que basicamente esses nomes aqui que geralmente a gente usa pra ambas as situações aqui, ó. Tanto pra fila e pra pilha, né? Esse aqui pra pilha e esse aqui pra fila. Então de resto, é isso. Então se eu fosse te recomendar alguma coisa, o que eu te recomendo é que você treine bastante lista. Porque pegando a lógica de lista, você consegue facilmente adaptar para uma lista duplamente ligada, e a lista, tanto a simplesmente ligada quanto a duplamente ligada, a gente vai usar as mesmas funções para uma fila e para uma pilha. Então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Foi uma videoaula mais teórica, a gente nem chegou a programar de fato, porque é como eu já falei, né? Toda a parte da programação a gente já fez em lista. Aqui a gente só precisa entender mais como que funcionaria, né? Ambas as estruturas diferentes aqui de dados, que de diferente não tem quase nada, né? A fila ao longo da aula eu consegui dar um exemplo, né? Uma fila de pessoas. Enquanto para pilha, eu dei um exemplo da pilha de livros. Só que outro exemplo muito bom também seria para expressões numéricas, que nem a gente tá fazendo, por exemplo. 2 mais alguma coisa entre parênteses, por exemplo. Vamos supor que a gente coloca alguma coisa aqui, abre um parênteses, coloca outra coisa. Você concorda que, olha aqui, ó. Eu pego um parênteses aqui, eu pego outro parênteses e outro parênteses. Você concorda que o último parênteses que eu coloquei é o primeiro que tem que ser fechado? Tá vendo que é bem uma pilha mesmo? Olha aqui, ó. O último que eu coloquei é o primeiro que tem que ser fechado. Depois o segundo é o segundo que tem que ser fechado. Enquanto o primeiro é o terceiro que tem que ser fechado, né? Tá vendo aqui, ó. O terceiro que eu abri, o último parênteses que eu abri, foi o primeiro a ser solucionado. Foi o primeiro a ser finalizado, né? Tipo, retirado da pilha de pendências. É assim que funciona numa expressão matemática lá na programação, por exemplo. Tecnicamente, é criada uma pilha para isso aí e também para outros exemplos que a gente vai ver mais para frente envolvendo recursão, que a gente vai estudar lá na videoaula de recursividade. Uma matéria muito importante, principalmente para a gente lidar com árvores. Então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.